A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Michelle Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esses dias atrás, nós fizemos um estudo do livro de Marcos, do capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, e eu vim trazer esse estudo para você. Porém, ele vai ser dividido em 3 vídeos e esse é o primeiro vídeo. Para começar, o tema dessa série, o tema destes vídeos, deste estudo é transformado para transformar. Eu quero ler para você e eu preparei um esboço aqui para ficar mais fácil para mim poder estar explicando melhor. Marcos capítulo 1, versículo 38 vai dizer assim: Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que Jesus veio, para pregar aos que estão doentes, aos que estão enfermos, para pregar a todas as nações. E é essa a incumbência que ele dá para nós, de pregar a sua palavra para todas as nações, para todos os povos. Vamos começar? E eu dividi aqui o primeiro tópico. Esse primeiro tópico ele vai falar sobre a possessão demoníaca. Só que antes da gente falar sobre a possessão demoníaca, nós vamos lembrar que Jesus ele estava ensinando os seus discípulos, os seus seguidores, ensinando a multidão. E aí ele vira para os seus discípulos e fala o que ele acabou de falar nesse versículo, que é, olha, vamos para o outro lugar, para o outro lado, porque é para isso que eu vim, para pregar para os outros povos, para as outras pessoas. Aí Jesus então adentra o barco juntamente com seus discípulos e eles vão. Durante a noite acontece uma grande tempestade, que aí tem aquela passagem onde Jesus acalma a tempestade e os discípulos ficam maravilhados, querendo dizer assim, quem é esse que até o vento mar lhe obedece? O Senhor Jesus ele falou algo muito interessante no meu coração. Quantas das vezes ele nos chama para uma missão? Quantas das vezes ele nos chama para uma determinada obra a fazer? E aí você vai, arruma tudo que tem que arrumar, você prepara tudo e vai fazer essa obra que Deus te ordenou. Você vai fazer essa missão que Deus te ordenou a fazer. E aí no trajeto em que você está indo, acontece vários impedimentos, acontece vários empecilhos. E aí você começa a indagar, poxa, como assim? Eu tô aqui fazendo a vontade do Senhor, eu tô aqui pregando a palavra dele, eu tô fazendo o que ele me ordenou, e olha o que acontece, vem uma tempestade sobre a minha vida, vem uma tempestade sobre mim, e eu tô aqui quase perecendo. Muitas das vezes na vida da gente é assim, o Senhor nos chama, ele nos ordena para uma determinada missão, ele nos ordena para uma determinada obra, e no trajeto algo acontece, mas aquilo que acontece, que é quando a tempestade se levanta, é para que ele venha se manifestar com a glória dele, é para que ele venha se manifestar com o poder dele e que nós venhamos reconhecer a glória e o poder dele. Então às vezes você está passando por algo dessa maneira, algum impedimento, algum embaraço, alguma tempestade que tem se levantado, mesmo você fazendo aquilo que Deus te ordenou, aquilo que Deus te mandou. Não desanima, não se entristeça, porque o Senhor Jesus, ele quer se manifestar no meio dessa tempestade, amém? Então o Senhor Jesus ordena para que vá então para o outro lado, ele acalma a tempestade e eles chegam à outra margem. Assim que eles chegam à outra margem, vem um endemoniado, chamado Gadareno, ao seu encontro. Quem é esse homem? Esse homem, eu vou ler com você agora, no livro de Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, que vai dizer assim, ó. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Então, quem é este homem? Este homem era um endemoniado, era alguém que carregava dentro de si um espírito maligno, era alguém violento, era alguém que andava todos os dias nu, Se não me engano é em Lucas ou Mateus que vai dizer que ele há muito tempo ele não se vestia,
né? Ele não andava com os vestes, porque ele era tão possuído que ele andava nu. Ele pegava as pedras, eles se cortavam com essas pedras. Ele era uma pessoa extremamente violenta, impossível de conviver. E um desses livros também vai dizer que há muito, muito tempo ele não habitava em casa, ele não morava em casa. Ele morava dentro dos sepulcros, né? Dentro lá do cemitério, lá daquelas regiões que na verdade era afastado de dentro da cidade. Então ninguém poderia chegar perto dele. Ele era uma pessoa extremamente violenta, uma pessoa extremamente possessa por espíritos malignos, a qual ninguém conseguia conviver com ele. E aqui vai falar que por muitas vezes ele foi preso, né? Por muitas vezes prenderam ele com grilhões, com cadeias, e mesmo assim ninguém conseguiu prender ele, mesmo assim ele conseguiu quebrar, porque o que habitava nele era algo muito forte, né, muito poderoso. Então esse é o homem a qual o Senhor ele vai operar na vida dele. E foi para isso que Jesus ele foi até a outra margem. Foi justamente para isso. Jesus aparentemente, inclusive eu quero deixar claro que esse estudo aqui foi um estudo que nós fizemos, né, eu e um grupo de amigos, e foi diante a nossa limitação, né? Nós pesquisamos diante a nossa limitação, mas o que nós podemos perceber assim, nós não temos algo concreto, mas aparentemente o Senhor Jesus ele saiu de Cafarnaum e aí ele vai de Cafarnaum até a região dos Gadarenos para poder fazer essa obra tão grande, tão maravilhosa. Amém? Então, agora eu quero explicar para vocês em relação à possessão demoníaca e o agente de Satanás, que no Marcos capítulo 5, versículo 2, que vai dizer assim, ó, ao desembarcar logo veio dos sepulcros, ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundo, um possesso de espírito imundo. Então, nós sabemos que os demônios nada mais são do que agentes, né, de Satanás, que tem como função, né, atormentar a vida das pessoas, destruir a vida das pessoas, trazer maldições para a vida das pessoas, trazer tristezas e dores na vida das pessoas. Tem um dicionário, me perdoa se a pronúncia está errada, mas eu acredito que é Wycliffe, se não me engano, Wycliffe, alguma coisa assim, que vai dizer que demônios ou espíritos malignos pode ser classificado teologicamente sob a doutrina dos anjos caídos. Todos nós sabemos que os demônios nada mais são do que anjos caídos. E, né, nós vamos entender também que legião, principal unidade do exército romano na época do Antigo Testamento, composto geralmente por 6.000 homens. A legião era dividida em 10 cortes, cada uma formada por 3 tropas, que por sua vez eram formadas por 2 companhias de 100 soldados. No Novo Testamento, esse termo só é usado como uma referência aos demônios, né? Que quer dizer que não era somente um, mas eram muitos e muitos demônios. Né? Se realmente for levado ao pé da letra, em relação ao que são uma legião, né? Que aparentemente era aproximadamente 6.000 soldados, então se isso for levado ao pé da letra, seria 6.000 demônios, aparentemente. Né? E eu quero deixar claro que possessão nada mais é do que posse ou domínio, algo que se possui, coisa possuída. Então, vendo esses significados, nós vemos que aquele homem, ele tinha uma legião dentro do seu corpo, a qual tinha possuído totalmente a sua mente, o seu corpo. Amém? E esses agentes de Satanás, que são os demônios, os anjos caídos, Ezequiel, capítulo 28, 14 e 15, vai dizer assim, ó, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, esse é o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, que pegou aquele homem e tomou posse, possuiu aquele homem, destruiu a vida daquele homem. Então os agentes, né, de Satanás são esses demônios, são esses anjos caídos que têm como objetivo destruir a nossa vida, que têm como objetivo fazer um reboliço maligno em nossa vida a tal ponto, né, de trazer muitas das vezes a morte espiritual e física para algumas pessoas. Mas antes de trazer a morte para algumas pessoas, eles querem destruir. Eles querem trazer muitas dores na vida de muitas pessoas. Então esses são os agentes do inimigo, né, que está aí, ó, ao nosso derredor,
rugindo aí, querendo destruir a nossa vida, querendo achar uma brecha para poder adentrar. E foi isso que eles fizeram com o homem, o endemoniado gadareno, né? Conseguiu adentrar dentro do seu corpo, dentro da sua mente, dentro do seu espírito e possuir, né, aquela pessoa. E casa de legiões, que também faz referência ao versículo 2, e aqui vai falar assim, ó, o tentador. 1 Coríntios 6,19 vai falar: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Muitas das vezes nós não entendemos o porquê Deus permite uma pessoa, às vezes uma pessoa que serve ao Senhor, e a pessoa ela se afasta e ela é possuída, né, por espíritos malignos, e ela faz atrocidades, faz coisas ruins, violentas, coisas terríveis. E a gente não entende, mas esse é o tentador. Ele fica tentando todo mundo, ele tenta todo mundo até que ele acha uma brecha, a quem der a sua brecha. E aí ele tenta até fazer essa pessoa cair na sua armadilha, ele tenta até fazer a pessoa, né, ser destruída pelo poder da sua armadilha. Mateus 12, 43, 45 vai dizer assim, ó: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habitar em mim, quem vai habitar em mim? Certamente, se o Espírito Santo não habitar dentro do meu templo, dentro do meu corpo, né? Com certeza vai ser um lugar aberto para que os espíritos malignos eles tomem posse e adentrem, né, essa casa que aparentemente está vazia. Né? Então, o inimigo, ele é o nosso tentador, ele fica tentando, né? Ele tenta uma vez, ele vai tentando duas, ele vai tentando três, e o objetivo dele sempre é destruir a pessoa, sempre é entrar dentro da pessoa, fazer aquele desastre dentro da vida da pessoa e através da vida da pessoa, né? E depois trazer aquela vergonha para a pessoa, e é isso que ele faz, é isso que ele fez com aquele homem, ele, né, tentou aquele homem até que aquele homem conseguiu, né, dar uma brecha, porque eu acredito que aquele homem não nasceu daquela maneira, né, que algo deve ter acontecido, ainda mais pelo lugar em que ele morava, né, que algo deve ter acontecido lá, que o inimigo entrou na vida dele de tal forma, né, que destruiu a vida dele quase que completamente, mas Jesus chegou e transformou aquela vida. E os poderes sobrenaturais, né, Mateus 8, 28 vai falar assim, ó: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro os endemoniados que vinham do sepulcro. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E o inimigo, ele é dessa maneira. Ele adentra na vida das pessoas, ele dá um poder sobrenatural na vida das pessoas, né, que muitos vão ficar, oh meu Deus, né, admirados com aquilo. E ele tem esse poder em enganar as pessoas. Quantos, né, são enganados, né? O diabo tenta eles são enganados pela aparência e aí dão brecha ao inimigo, acham que vão conseguir poder, vão conseguir fama, né? Vão conseguir sucesso através das oferendas do inimigo, e realmente conseguem de certa forma, mas o que adianta conseguir as coisas terrenas, boas terrenas aqui da terra, mas o melhor, que é a salvação, eles não conseguem. Esse homem, ele tinha, né, esses poderes sobrenaturais, onde ele era muito violento, ele era muito forte, todos ficavam, né, apavorados com o que ele podia fazer através dos espíritos malignos. Não se engane achando que o inimigo ele é fraco, que o inimigo não consegue fazer nada comigo. Quem somos nós, né, para ficar brincando com o inimigo, né? Que nós venhamos vigiar, que nós não venhamos menosprezar o inimigo de nossas almas, que nós não venhamos brincar com o inimigo de nossas almas, mas que nós venhamos sempre estar preparados, né, para que se um dia ele nos tentar, e quando ele nos tentar, nós estamos revestidos com as armaduras de Deus, preparados para lutar contra o inimigo de nossas almas, amém? Então, o inimigo, o que ele fez com aquele homem? Ele deu poderes sobrenaturais para aquele homem a tal ponto daquele homem ser totalmente violento, né? E se cortava, e era uma situação triste, né? Uma situação que muitos hoje vivem, infelizmente muitos hoje vivem, e algo assim que foi naquela época de Cristo, e que todos poderiam tanto olhar para trás, né? Olhar na Bíblia e falar assim, meu Deus, eu não quero ser assim, mas infelizmente muitos dão lugar, o tentador fica lá batendo a porta, dão brecha,
e o inimigo entra e ciranda com a vida da pessoa e faz atrocidades na vida das pessoas. Aquele homem se tornou um prisioneiro das trevas, né? Que aí já a referência do versículo 3 ao versículo 5, a qual eu já disse para vocês, ele era um prisioneiro das trevas. E qual que é a missão do diabo? João 10:10 vai falar, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Aqui a gente vai fazer referência do ladrão a quem? Ao inimigo de nossas almas, que ele veio para matar, que ele veio para roubar, né? E ele veio para destruir as nossas almas. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. 1 Pedro 5:8-9 vai dizer, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O inimigo está aí, né, tentando nos destruir, tentando achar uma brecha para adentrar, para fazer de nós prisioneiros. Aquele homem, ele virou um prisioneiro das trevas, e a missão do diabo é essa, é fazer com que nós venhamos ser seus prisioneiros. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida. Jesus, ele veio para nos dar liberdade em sua presença. Eu sou livre pelo sangue de Cristo, porque o sangue dele derramado na cruz do Calvário nos garante a salvação, nos garante o perdão, né? Mas infelizmente muitos aí estão sendo prisioneiros das trevas. Isso é uma coisa muito triste de se ouvir. E eu quero dizer também sobre os sepulcros do homem, que está escrito em Gálatas 5:19-21, que vai dizer assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O inimigo, ele é assim, ó. A missão dele é nos destruir, é nos fazer seu prisioneiro e nos levar para os sepulcros da carne, para os sepulcros dele, para os sepulcros do homem, que é a idolatria, a libertinagem, a impureza sexual, a imoralidade sexual, o ódio, a feitiçaria, a discórdia, o ciúme. É isso que o inimigo quer. Ele quer tentar, ficar lá tentando entrar em nossa vida, em nossa casa, né, espiritual. E aí quando ele acha a brechinha que ele entra, a missão dele é destruir tudo, é fazer uma arruaça lá dentro, né, revirar tudo lá, tudo que estava em ordem é revirar tudo. E aí nos fazer prisioneiros da terra, nos levar para esses sepulcros da carne, sepulcros do homem, sepulcros, né, do inimigo, que é fazer nós sermos prisioneiros dessas coisas, assim como aquele homem era. Mas Jesus, ele veio para fazer algo diferente sobre a nossa vida. Se você conhece alguém dessa maneira, que está vivendo assim, que outrora era alguém tão usado por Deus e atualmente, né, uma pessoa totalmente prisioneira das trevas, eu quero te dizer, não perca a esperança, não perca a fé, porque Jesus, ele veio para essas pessoas, ele veio para libertar os cativos, os oprimidos e os sobrecarregados. E no próximo vídeo eu estarei explicando mais sobre isso daí. Amém? Se você gostou desse vídeo, né, desse primeiro vídeo dessa série, eu quero que você curte esse vídeo, eu quero que você compartilhe com quem precisa. Não compartilhe só para, eu vou compartilhar para ajudar o canal, não. Eu quero que você compartilhe essa mensagem para quem realmente precisa ouvir essa palavra. Amém? E que se você não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever nesse canal, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue assistindo os outros vídeos para que você venha entender, né, a palavra do Senhor, para que você venha entender esse estudo maravilhoso que Deus colocou no nosso coração, amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.